Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Renan Roça, sou analista CNPI, sou trader, sou criador do método Roça de Price Action. E você está no Bit Recap, seu vídeo semanal de análise do Bit, que é o contrato futuro de Bitcoin negociado aqui na B3. Bom, vamos lá para o gráfico ver o que aconteceu essa semana no nosso querido Bit, né? Eu havia comentado com vocês na semana passada sobre o fechamento dessa semana aqui, né? Ser uma semana com um corpo vendedor, trazendo uma boa continuidade da barra anterior, mas que ainda estávamos dentro, né, da região da lateralidade, que vem sendo compreendida desde o lançamento do contrato aqui, né, vem acontecendo desde o lançamento do contrato do BIT na nossa bolsa. E que uma possível semana de continuidade aqui traria a ideia de que o mercado estaria entrando num rompimento para baixo, que teríamos uma projeção aqui na região dos 172 para buscar, né? O que acontece é que essa semana não traz continuidade da semana passada, então a gente de fato segue na lateralidade, que é a perspectiva que a gente tem, né, quando o mercado está lateral, apresentando este comportamento de perna aqui, que é o comportamento típico de mercado lateral, que é o quê? Barras sobrepostas, barras de indefinição, barras boas sem continuidade, né, a média horizontal, o mercado trabalhando dos dois lados da média. Geralmente, quando a gente tem esse cenário, a gente tende a ficar nesse cenário até que ocorra uma mudança de comportamento de perna, certo? Como eu falei, na semana passada, a gente teve uma barra que foi um pouco diferente do que é o padrão de um mercado lateral, mas que a gente ainda precisaria ter a continuidade para ver essa configuração de perna mudar, né? O que acontece então é que essa semana a gente não teve a mudança de configuração de perna, trazendo continuidade, mas sim continuamos numa condição, num cenário de mercado lateral, revertendo a barra anterior. Então, portanto, uma semana compradora, né, a semana abre num gap de alta, traz já uma boa continuidade, voltando a testar a máxima da semana passada, né? Então, inclusive a gente teve um teste bem próximo da máxima anterior, né? Qual foi a máxima aqui? Máximas 335 e 600, enquanto na semana anterior a gente teve uma máxima de 335 700, tá? Em questão de volume financeiro, né, semana passada 22 bi negociado, essa semana a gente tem 22,54, um pouquinho mais, um leve aumento, né, no número de negócios. Em termos de liquidez, a gente segue com um book cada vez mais interessante. Deixa eu trazer ele aqui para a tela para vocês, né? Vou botar aqui o Bitfoot. A gente segue com um book cada vez mais interessante, né? Quando a gente olha aqui por nível de preço, já havia comentado com vocês na semana passada, tá comum a gente ver mais de 10 contratos por nível de preço nos preços próximos do último negócio. Alguns casos a gente vê mais de 20 contratos e já temos casos aí com mais de 30, 40 contratos, né? Nos horários aí de maior negociação, é bastante comum a gente encontrar. Então, o mercado que ganhou bastante liquidez, ganhou liquidez rápido, né? Para um contrato que existe há alguns meses, o mercado se tornou bastante atrativo já até para quem faz day trade, né? Em questão de spread, claro, eventualmente há um spread um pouco maior, agora tem um spread de 100 pontos aqui, mas é comum também a gente ver spreads mais reduzidos que isso, tá? Então, mercado cada vez mais interessante no Bit. Graficamente falando, né, semana é uma semana compradora, vindo lá da região das mínimas do mercado lateral. Olhando para o gráfico diário, a gente vê os últimos pregões como pregões que revertem essa última pernada, né? Na semana passada havia comentado sobre essa pernada do gráfico diário ser bastante interessante porque a gente tem um movimento acelerando, né, à medida que a tendência aqui foi sendo desenvolvida, né? Se é que daria para a gente chamar isso aqui de tendência, né? Perna, melhor dizendo, né? E nessa semana a gente teve uma reversão completa desse movimento anterior, e um movimento quase tão forte quanto. Não é tão forte quanto, porque isso aqui tudo desenvolveu em uma perna, e a volta aconteceu em duas pernas, né? Tivemos esse movimento de alta, um teste abaixo de barras anteriores, e agora uma volta para a região das máximas dessa última perna. Então a gente tem também um comportamento lateral aqui no gráfico diário, a média está horizontalizada, o mercado está trabalhando dos dois lados da média. Temos aqui esse último movimento comprador que iguala, né, em termos de deslocamento, a gente pode dizer iguala ao movimento vendedor anterior. Então a gente segue num comportamento de perna lateral aqui no gráfico diário também, né? Pontos importantes aqui que a gente pode levar em consideração, claro, a máxima da semana passada, né, que já está marcada aqui. Deixa eu marcar de volta por aqui, pelo gráfico semanal aqui, ó, né? Essa região da máxima da semana anterior é um ponto importante. Se o mercado ganhar essa região, talvez a gente tenha testes mais para o meio dessa lateralização, né? Uma lateralização bem ampla aqui, na casa de 114 mil pontos mais ou menos,
né, um teste aqui do meio dessa lateralização, próximo dessas máximas anteriores, é um teste plausível de ser considerado, dado que o mercado está lateral, né? Mas claro, por enquanto não dá para a gente considerar o gráfico diário uma tendência, apesar de que a reação vendedora abaixo de candles anteriores aqui foi uma reação extremamente fraca, né? Falhou miseravelmente. O mercado até abriu um gap de baixa aqui, testou abaixo de barras anteriores e acaba fechando uma barra compradora. Então, uma reação vendedora frustrada, coisa que não aconteceu aqui, né? Aqui a gente não teve reação compradora, não teve testes acima de máximas de barras anteriores, mas tivemos uma barra compradora aqui no meio da perna, né? Então, até daria para dizer que isso aqui seria uma espécie de correção. Se fosse uma barra sobreposta com a barra anterior, eu consideraria isso aqui duas pernas, tá? Mas então a gente teve uma reação vendedora bastante frustrada. E essa sexta-feira agora vem fechando de novo, né, com mais uma reação vendedora frustrada e uma barra compradora forte. Então o mercado não parece muito animado para vendas, né, mesmo que tenha vindo de um movimento acelerando, como aconteceu aqui na semana anterior, tá? Então isso ratifica ainda mais a visão de mercado lateral dos tempos gráficos superiores aqui, no caso o gráfico semanal, até mesmo no gráfico diário, a gente pode considerar isso aqui uma lateralidade menor dentro da lateralização do gráfico semanal. E quando a gente olha para os tempos gráficos menores, aqui 60 minutos, a gente vê que foi uma semana onde a gente teve alguns movimentos de tendência bastante interessantes, né? Aqui, claro, uma abertura em gap de alta, mas uma primeira correção aqui com uma barra um pouco mais forte, mas com retomadas bastante interessantes do movimento aqui, né, nesse movimento de alta, né? Aqui que o mercado muda para uma configuração que eu chamo de canal complexo, né, onde a gente já tem mais de uma perna de correção, e aí um teste acima da máxima tende a trazer exaustão. Esse outro dia aqui a gente teve uma abertura num gap de baixa, chegou a trabalhar abaixo de fundos anteriores, né, de movimentos de alta anteriores aqui, mas não conseguiu trazer continuidade e reverte. A partir desse momento aqui, a gente poderia encarar esse mercado como uma lateralidade aqui, né? Essa sombra da barra 3 aqui do dia 12, uma falha de rompimento da lateralização, e aí a gente tem então, né, essa região das máximas aqui, né, junto com essa região das mínimas aqui, como uma perspectiva de que o mercado seja uma lateralidade por aqui, né? Agora no final do pregão de hoje, né, a gente teve superação, deixa eu traçar uma linha menor aqui, a gente teve a superação dessa máxima anterior, mas mesmo que o mercado tenha buscado essa máxima anterior aqui numa barra extremamente forte, que foi a barra 4, há uma desaceleração do movimento, né? A gente já teve um deslocamento muito grande na barra 4, barra 5 em diante, desaceleração. Claro, estamos nos aproximando também de máximas de tempos gráficos maiores, então é natural que o mercado perca deslocamento. Mas se porventura talvez no pregão da semana que vem, na segunda-feira, a gente tiver uma continuidade desse movimento aqui, a gente poderia considerar os 60 minutos uma tendência de alta, né? E aí a gente volta a ter, né, como eu falei, torna-se mais plausível ainda os testes dos preços mais altos aqui no centro da lateralização do gráfico diário, do gráfico semanal. Afinal de contas, os 60 estaria em um movimento de tendência, né, se acontecer esse cenário aqui. Por outro lado, se o mercado não conseguir trazer continuidade acima dessas máximas anteriores e reverter para cá, aí a gente tem que considerar outras possibilidades, né? Pode ser que estejamos aqui num canal de correções profundas, né? A gente já esperaria correções além da casa de 50% nesse movimento aqui, nesse caso, muito provavelmente. Coisa que, quando a gente mede, né, o último movimento de alta aqui, a gente já não tem mais, né, na verdade, nem como medir o último movimento de alta, porque a última perna é essa, né? Aqui, se eu quiser medir 50%, eu tenho que já medir do movimento inteiro. Então, já não é uma correção muito saudável. Eu esperaria que o mercado, né, caso ele não trouxesse continuidade acima dessas máximas aqui, caso ele não traga continuidade acima dessa região, eu já esperaria uma correção para além dos 50% dessa última perna dos 60 minutos, talvez até uma lateralidade menor aqui nos 60 minutos, tá? E aí, seria até interessante, tá? Isso aqui seria até interessante para a gente ver, eventualmente, o mercado trabalhar aqui dentro dessa lateralização e produzir um rompimento, seja para cima ou seja para baixo. Muito provavelmente isso aqui tende a trazer pelo menos algum momento de tendência mais interessante para ser operado, talvez até o próprio rompimento da lateralização, tá? Mas aqui eu já estou conjecturando um movimento mais longo, provavelmente vai levar vários dias para isso acontecer. O ideal mesmo é a gente ter a continuidade acima dessa região para que pudéssemos considerar os 60 minutos como um movimento de tendência e aí com essa continuidade também, inclusive, né, estender esse movimento aqui até a máxima da perna, seja lá onde essa continuidade for, para que o ponto de correção de 50%, caso o mercado busque, fique para cima, né, fique para fora da lateralização aqui. Então, isso no caso
de uma tendência, né? Se por acaso o mercado não trouxer a continuidade acima dessas máximas e voltar a testar aqui, como eu já falei, espero que o mercado perca a região de 50% de correção, e aí talvez a gente entre num canal profundo, alguma coisa assim, a inclinação ainda não dá para a gente saber, né? Talvez daria para a gente pegar aqui essa, essa região das máximas e projetar para cá como uma paralela de canal, né? Também, claro, para baixo da região de 50%. Poderia ser uma região mais interessante para pensar em compras, mas depende de como o mercado formar os movimentos, né? Eu acho que a gente está num ponto bem crítico aqui, que é realmente esse teste da máxima da semana anterior, que é um preço importante. Eu gostaria de ver o mercado superar essa região na semana que vem, para poder entender os tempos gráficos menores como um movimento de alta, e aí posteriormente buscar preços mais altos aqui, como essa outra região de máxima, né? E eventualmente, se o mercado continuar com força, superar isso aqui e testar a máxima lá em cima, né? Que foi marcada no 400 e pouco, tá certo? Aqui embaixo na descrição do vídeo você tem os links importantes que são deixados para você. Tem também um botão para você deixar o like, para você se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todos os vídeos que são publicados aqui no canal. Tá certo? A gente se vê na semana que vem. Um abraço, valeu e tchau, tchau.